O Moinho dos Ventos Perdidos. Olá, corajosos ouvintes. Antes de começarmos nossa jornada pelos campos sombrios da realidade, preciso que vocês façam algo por mim. Olhem ao redor. Estão sozinhos? Ótimo. Agora, se estão ouvindo isso durante o dia, abaixem as luzes. Se já é noite, melhor ainda. Quero que sintam o peso do silêncio, porque a história que vou contar hoje nasceu justamente dele, do silêncio que ecoa pelos campos abandonados do interior. Deixem um comentário me contando. Vocês acreditam que alguns lugares podem reter memórias? Que pedras e terra podem guardar ecos do passado? Porque depois do que vou relatar, vocês nunca mais olharão para um moinho de vento da mesma forma. Esta é a história do Moinho dos Ventos Perdidos, e ela começa com uma herança que ninguém queria receber. Tomás Henrique sempre se considerou um homem da cidade. Aos 42 anos, construíra uma carreira sólida como engenheiro em São Paulo. Casara-se com Marina, tivera 2 filhos e vivia uma vida que considerava completa. Até o dia em que recebeu a ligação do advogado sobre a herança de seu tio-avô Sebastião, um homem que conhecera apenas através de histórias sussurradas em reuniões familiares. A propriedade ficava no interior de Minas Gerais, numa região onde as estradas de terra ainda dominavam a paisagem e onde o tempo parecia ter esquecido de passar. 500 hectares de terra que incluíam uma casa-sede, currais abandonados e, no centro da propriedade, como uma sentinela silenciosa, um antigo moinho de vento. Mas algo no fundo de Tomás se agitava com curiosidade. Talvez fosse o cansaço da vida urbana, talvez a vontade de dar uma nova perspectiva aos filhos, ou talvez algo mais profundo, mais antigo, chamando-o de volta às raízes que havia deixado para trás. Vamos pelo menos conhecer o lugar, argumentou. Se não der certo, vendemos. Mas imagine só, ar puro, espaço para as crianças correrem, uma vida mais simples. Foram numa sexta-feira de março. O GPS os guiou até onde podia. Depois tiveram que seguir as indicações rabiscadas no papel que o advogado havia entregado. A estrada de terra serpenteava entre morros cobertos de pasto, atravessava riachos pequenos e adentrando numa solidão que parecia crescer a cada quilômetro. Quando finalmente avistaram a propriedade, o sol já começava a se inclinar para o horizonte. A casa-sede emergia entre eucaliptos altos como uma visão do passado. Construção de pedra com varanda ampla, janelas de madeira pintadas de azul desbotado e um telhado de telhas coloniais que o tempo havia tingido de musgo verde. Mas foi o moinho que realmente chamou a atenção. Erguia-se numa pequena elevação atrás da casa, suas pás de madeira imóveis contra o céu alaranjado do fim de tarde. Era uma estrutura imponente, com pelo menos 15 metros de altura, construída em pedra cinza que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Papai, por que o moinho não está girando? Perguntou Sofia, a filha mais nova de 8 anos. Tomás olhou ao redor. Uma brisa constante soprava pelos campos, movendo as folhas dos eucaliptos e fazendo ondular o capim alto. Vento suficiente para fazer as pás girarem, mas elas permaneciam completamente estáticas. Deve estar quebrado, querida, respondeu, mas algo em sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Encontraram a chave onde o advogado havia dito que estaria, debaixo de um vaso de cerâmica na varanda. A casa cheirava a mofo e tempo parado, mas estava surpreendentemente bem conservada. Os móveis antigos permaneciam em seus lugares, como se o tio-avô Sebastião
tivesse saído apenas para uma caminhada e fosse voltar a qualquer momento. Na sala principal, uma mesa de madeira maciça estava coberta por papéis e mapas. Tomás se aproximou e viu que eram plantas da propriedade, algumas muito antigas, outras aparentemente feitas pelo próprio Sebastião. Todas mostravam a mesma coisa: o moinho no centro, com linhas traçadas em tinta vermelha, conectando-o a vários pontos da fazenda. "O que você acha que são essas marcas?" Marina perguntou, observando por cima do ombro do marido. "Não sei. Talvez pontos de referência ou tubulações de irrigação." Mas mesmo enquanto falava, Tomás sentia que havia algo errado com aquelas marcas. Elas não seguiam nenhuma lógica de engenharia que ele conhecesse. Pareciam mais com um mapa de veias, com o moinho como coração bombeando algo através da terra. Decidiram passar o fim de semana inteiro na propriedade antes de tomar qualquer decisão. As crianças ficaram empolgadas com a aventura, e Marina, embora ainda relutante, admitiu que havia uma paz naquele lugar que ela não sentia há anos. Foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Tomás acordou por volta das 3 da manhã, com o som de algo rangendo lá fora. Olhou pela janela do quarto e sentiu o sangue gelar nas veias. O moinho estava girando. As pás de madeira moviam-se lentamente, mas com um ritmo constante e hipnótico. O estranho era que não havia vento. As folhas dos eucaliptos permaneciam completamente imóveis na noite sem brisa. Ele cutucou Marina, que despertou sobressaltada. "Olha lá fora", sussurrou. Marina espreitou pela janela e franziu a testa. Que estranho, talvez tenha vento só naquela altura. Mas Tomás sabia que não era isso. Havia algo profundamente errado com aquele movimento. O moinho não girava como deveria girar com o vento. Havia uma qualidade mecânica, quase proposital em sua rotação. "Vou dar uma olhada", disse ele, começando a se vestir. Tomás não. "É madrugada. Deixa para amanhã." Mas a curiosidade era mais forte que o bom senso. Ele se vestiu em silêncio e desceu as escadas de madeira que gemiam sob seus pés. A casa estava mergulhada numa escuridão densa, apenas quebrada pela luz pálida da lua que entrava pelas janelas. Abriu a porta da frente e imediatamente sentiu algo errado. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estranha que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. E havia um cheiro, sutil, mas inconfundível. Cheiro de terra recém-revolvida, como se alguém tivesse estado cavando por perto. O moinho continuava girando, suas pás cortando o ar com um som baixo e ritmado que parecia ecoar não apenas pelos campos, mas também dentro de sua própria cabeça. Tomás começou a caminhar em direção a ele, como se atraído por uma força invisível. Quanto mais se aproximava, mais intenso ficava aquele som. Não era apenas o ranger das pás, havia algo mais, algo que soava quase como vozes, vozes baixas, sussurrando palavras que ele não conseguia distinguir, mas que faziam seu estômago se contorcer de desconforto. Quando chegou à base do moinho, o som das vozes ficou inegável. Vinham de baixo, de dentro da terra. Tomás se ajoelhou e pressionou o ouvido contra o chão. As vozes ficaram mais claras, mas continuavam ininteligíveis, como se falassem numa língua que ele conhecera um dia, mas esquecera. Foi então que notou. A terra ao redor da base do moinho estava se movendo. Não era sua imaginação. Pequenas ondulações percorriam a superfície, como se algo se mexesse logo abaixo. Tomás recuou, o coração disparado. As pás do moinho continuavam girando, mas agora parecia que giravam mais rápido,
e aquele som de vozes crescia em volume e urgência. Ele correu de volta para a casa, trancou a porta e subiu as escadas 3 degraus de cada vez. Marina estava acordada, esperando-o com expressão preocupada. E então? Não sei. Algum problema mecânico, talvez. Vou ver isso amanhã com calma. Mas ele não conseguiu dormir pelo resto da noite. Ficou deitado, ouvindo o som distante das pás girando, se perguntando se aquelas vozes eram reais ou se sua mente estava pregando peças nele. Na manhã seguinte, o moinho estava parado novamente. Tomás foi até lá com a luz do dia e examinou a estrutura cuidadosamente. Era um moinho tradicional holandês, provavelmente construído no início do século XX. As pás eram de madeira sólida. O mecanismo interno parecia bem conservado, mas havia sinais óbvios de que não funcionava há anos. Mais importante, não havia marca alguma na terra. O solo ao redor da base estava sólido e aparentemente intocado. Deve ter sido impressão minha, murmurou para si mesmo, mas a sensação de desconforto não o abandonava. Foi quando decidiu explorar o interior do moinho que as coisas realmente começaram a se complicar. A porta estava trancada com um cadeado antigo, mas Tomás encontrou a chave no molho que o advogado havia entregado. O interior era maior do que parecia de fora. Uma sala circular com pé direito alto, dominada pelo eixo central e as engrenagens que conectavam as pás externas ao mecanismo de moagem. Mas não havia pedras de moer. Em vez disso, o centro da sala era ocupado por algo que fez Tomás parar na entrada, confuso e perturbado. Era uma espécie de altar. Não havia outra palavra para descrever aquilo. Uma mesa circular de pedra escura, entalhada com símbolos que ele não reconhecia, rodeada por velas altas que haviam queimado até se tornarem apenas tocos de cera derretida. Sobre o altar, havia objetos que fizeram o estômago de Tomás se revirar. Ossos pequenos, arranjados em padrões geométricos complexos. Não eram ossos humanos, pareciam ser de animais pequenos, talvez coelhos ou galinhas, mas havia algo na forma como estavam arranjados que sugeria propósito, ritual. E no centro de tudo, um livro. Tomás se aproximou hesitante. O livro era encadernado em couro escuro, com páginas amareladas pela idade. Estava aberto numa página coberta de texto manuscrito, numa letra que ele reconheceu como sendo de seu tio-avô, Sebastião. Começou a ler e sentiu o mundo ao seu redor ficar menor, mais frio. 15º ano, 3º mês. Os sussurros ficam mais altos a cada lua nova. Eles me contam sobre os que vieram antes, sobre os que foram escolhidos. A terra tem fome, e o moinho é sua boca. Devo continuar alimentando-a, ou ela virá buscar o que é seu por direito. Tomás virou as páginas com mãos trêmulas. Havia dezenas de entradas similares, cobrindo aparentemente décadas. Todas falavam sobre os sussurros, sobre alimentar a terra, sobre manter o pacto. Uma entrada mais recente o fez parar completamente. Vejo que meu tempo está chegando ao fim. Meu coração fraqueja e logo não poderei mais cumprir minhas obrigações. Preciso encontrar outro, alguém da família, alguém que entenda que algumas tradições devem ser mantidas, mesmo quando não compreendemos completamente seu propósito. Tomás sempre foi o mais curioso dos meninos. Talvez ele seja o escolhido. As mãos de Tomás tremiam tanto que ele quase derrubou o livro. Seu tio-avô havia planejado tudo isso. A herança não era uma dádiva, era uma armadilha. Ele fechou o livro e saiu do moinho correndo,
trancando a porta atrás de si. Sua primeira reação foi pegar a família e partir imediatamente. Mas algo o deteve, uma curiosidade mórbida que crescia como uma coceira que ele não conseguia parar de coçar. Naquela noite, ele não conseguiu se concentrar em nada. Durante o jantar, as crianças falaram animadamente sobre explorar a propriedade, sobre talvez se mudarem para lá permanentemente. Marina parecia estar se aquecendo com a ideia também. Sabe, Tomás, talvez você tenha razão. Talvez seja a hora de mudarmos o ritmo de vida. Este lugar tem algo especial. Sim, pensou Tomás sombriamente. Era especial mesmo. Depois que todos foram dormir, ele se encontrou caminhando de volta ao moinho. Não tinha planejado isso. Suas pernas simplesmente o levaram lá, como se tivessem vontade própria. O moinho estava girando novamente. Desta vez, Tomás não hesitou. Destravou a porta e entrou. As velas sobre o altar estavam acesas, embora ele tivesse certeza de que estavam apagadas quando saíra pela manhã. O livro estava aberto numa página diferente. Ele se aproximou e leu a nova entrada. A tinta ainda estava úmida. Bem-vindo de volta, Tomás. Você veio porque tem que vir. Porque a terra o chama e você não pode resistir. Sente os sussurros também, não sente? Eles começaram no momento em que você pisou nesta propriedade. Vão ficando mais altos, mais insistentes, até que você não consiga mais ignorá-los. Tomás deixou o livro cair no chão. Não era possível. Seu tio-avô estava morto há 3 meses. Quem estava escrevendo aquilo? Quem está aí? Gritou, sua voz ecoando no interior do moinho. Quem está fazendo isso? Apenas o som das pás girando respondeu. Mas agora ele podia ouvir claramente as vozes que vinham de baixo, sussurros que pareciam se erguer da própria terra. Tomás, Tomás, você é o escolhido. Você deve completar o que foi começado. Ele saiu correndo do moinho e não parou até estar de volta na casa, ofegante e suando frio. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Sofia fez uma pergunta que gelou o sangue de Tomás. Papai, quem é o homem que fica no moinho à noite? Tomás engasgou com o café. Que homem, querida? O homem alto de roupa escura. Ele fica lá parado, olhando para a casa. Eu vi ele da minha janela. Marina e Tomás trocaram olhares alarmados. Sofia, você tem certeza de que viu alguém? Marina perguntou gentilmente. Tenho sim. Ele acenou para mim. Aquela tarde, Tomás decidiu investigar mais profundamente. Procurou nos papéis deixados por seu tio-avô, vasculhou a casa de cima a baixo, procurando pistas sobre o passado da propriedade. Foi no sótão que encontrou o que procurava, uma caixa de madeira cheia de documentos antigos, fotografias e recortes de jornal. A história que emergiu daqueles papéis era muito mais sombria do que ele havia imaginado. A propriedade fora construída no final do século XIX por um imigrante holandês chamado Willem van der Berg. Van der Berg era conhecido na região como um homem excêntrico que mantinha práticas estranhas e evitava contato com os vizinhos. Os recortes de jornal contavam uma história perturbadora. Em 1923, 3 crianças da região haviam desaparecido. As últimas pessoas a vê-las disseram que elas estavam brincando perto da propriedade Van der Berg. Quando a polícia foi investigar, encontraram apenas o holandês, que jurou não saber de nada sobre as crianças. Não havia evidências suficientes para acusá-lo, mas a comunidade local nunca esqueceu. Van der Berg morreu em 1925 e a propriedade
permaneceu vazia por décadas até ser comprada pelo avô de Tomás nos anos 1950. Havia mais desaparecimentos ao longo dos anos. Não apenas crianças, adultos também. Pessoas que caminhavam pela região à noite e nunca mais eram vistas. Sempre havia alguma conexão com a propriedade. Sempre havia alguém que os vira pela última vez, caminhando em direção ao moinho. E havia as fotografias. Tomás examinou dezenas delas, algumas datando de várias décadas. Todas mostravam o moinho, mas havia algo estranho nelas. Em cada foto, independentemente da época, havia uma figura humana próxima ao moinho, sempre no mesmo lugar, sempre na mesma posição. Um homem alto, de costas para a câmera, olhando para o moinho. As fotografias cobriam um período de 50 anos. Era impossível ser a mesma pessoa em todas elas, mas a figura era idêntica em cada uma. Aquela noite, Tomás tomou uma decisão. Ele iria confrontar seja lá o que fosse que assombrava aquele lugar. Pegou uma lanterna e foi ao moinho, determinado a descobrir a verdade. O moinho estava girando como sempre, mas desta vez havia alguém esperando por ele. A figura estava exatamente onde aparecia nas fotografias. Um homem alto, vestido com roupas escuras que pareciam ser de outra época. Ele estava de costas para Tomás, observando o moinho girar. "Quem é você?" Tomás gritou, sua voz quebrando o silêncio da noite. A figura se virou lentamente. O rosto que Tomás viu o fez desejar nunca ter feito aquela pergunta. Não era um rosto humano, ou melhor, já fora humano um dia, mas agora era algo else. A pele estava esticada sobre os ossos de forma antinatural. Os olhos eram buracos negros que pareciam absorver a luz, e a boca era um corte longo que se estendia muito além de onde deveria terminar. "Sou Villain", a coisa disse, e sua voz era como o som de terra sendo mexida. "E você é o novo guardião." "Guardião do quê?" Tomás conseguiu perguntar, embora cada instinto em seu corpo gritasse para ele correr. "Da fome, da sede, dos que vivem embaixo e dos que vieram antes. O moinho não é apenas um moinho, Tomás. É uma porta, e há muito tempo eu fiz um acordo para mantê-la fechada." Villain começou a se mover em direção a Tomás, mas seus pés não tocavam o chão. Ele flutuava alguns centímetros acima da terra, deixando para trás uma trilha de ar gelado. Mas os acordos devem ser renovados. A cada geração, alguém da família deve assumir o fardo. Sebastião cumpriu seu papel por 60 anos. Agora é sua vez. "Eu não fiz acordo nenhum", Tomás gritou recuando. "Você fez no momento em que decidiu ficar. No momento em que voltou ao moinho mesmo sabendo que havia algo errado. A terra já o escolheu, Tomás. Você pode sentir, não pode? Os sussurros ficando mais altos." Era verdade. Desde que chegara à propriedade, Tomás sentia uma presença constante na borda de sua consciência, vozes sussurrando coisas que ele não conseguia entender, mas que faziam seu coração acelerar de medo. "O que acontece se eu recusar?" Villain sorriu, e foi a coisa mais terrível que Tomás já havia visto. Então a porta se abre, e todos os que estão enterrados aqui embaixo sobem para caminhar novamente, começando com sua família. Como se para enfatizar o ponto, o solo ao redor do moinho começou a se mexer. Mãos pálidas emergiam da terra, seguidas por braços, cabeças, corpos inteiros de pessoas que haviam sido enterradas ali ao longo das décadas. Eles caminhavam em direção à casa onde Marina e as crianças dormiam. "Pare!" Tomás gritou. "O que você quer de mim?" "Apenas que mantenha a tradição. Uma vez por mês, quando a lua nova deixa a noite mais escura,
Você deve trazer uma oferenda, alimentar a terra para mantê-la satisfeita. Não precisa ser nada grande, um animal talvez, ou alguém que não fará falta. Você quer que eu mate pessoas? Eu quero que você mantenha sua família viva, e todas as outras famílias da região também, o que são algumas vidas comparadas a centenas. Os mortos haviam chegado à casa. Tomás podia ver suas silhuetas pressionadas contra as janelas, tentando entrar. Eu aceito, ele disse, as palavras saindo de sua boca antes que pudesse pará-las. Willem assentiu aprovadoramente. Sábio, vá para sua família agora. Nós conversaremos novamente quando chegar a hora. Os mortos se afastaram da casa e desapareceram de volta na terra. Willem se desfez como fumaça e o moinho parou de girar. Tomás correu de volta para a casa, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Marina, observando pela janela, esperando ver as figuras sombrias retornarem. Nos dias seguintes, ele tentou se convencer de que tudo havia sido um pesadelo, um produto de sua imaginação superestimulada. Mas ele sabia a verdade. Podia sentir o peso do acordo que fizera, como uma corrente ao redor de seu peito. Marina notou sua mudança de comportamento. Você anda estranho desde que chegamos aqui. Tem certeza de que está tudo bem? Só estou cansado. É muita coisa para processar. Eles decidiram ficar mais alguns dias antes de voltar para São Paulo. Tomás usou o tempo para explorar a propriedade, procurando entender completamente em que havia se metido. Encontrou evidências por toda parte. Pequenos cemitérios escondidos na mata, ossos enterrados em padrões específicos ao redor da propriedade, símbolos entalhados em árvores que formavam algum tipo de círculo de proteção com um moinho no centro. E encontrou mais entradas no diário de seu tio-avô, detalhando décadas de oferendas, animais principalmente, mas ocasionalmente outras coisas. Hoje trouxe o andarilho que estava acampando perto do riacho. Ninguém vai procurar por ele. A terra está satisfeita por mais um mês. Tomás sentiu náusea ao ler aquilo, mas também uma compreensão terrível. Seu tio-avô não era um monstro. Era apenas um homem tentando proteger sua família e sua comunidade da única maneira que sabia como. E agora era sua vez. Na última noite, antes de voltarem para São Paulo, Tomás foi ao moinho uma última vez. Willem estava lá, esperando. Pensei que talvez tivesse mudado de ideia. A aparição disse: Não, eu entendo agora. Mas tenho uma pergunta. Por que minha família? Por que nós? Porque vocês são descendentes daqueles que me ajudaram a criar este lugar. Seu tataravô estava presente quando o primeiro acordo foi feito. O sangue de vocês está ligado a esta terra de uma forma que não pode ser quebrada. E se eu tentar contar para alguém, chamar a polícia, a igreja, qualquer pessoa? Willem riu, um som como vento passando por ossos secos. Quem acreditaria? E mesmo se acreditassem, o que poderiam fazer? Isto é mais antigo que suas leis, mais poderoso que sua fé. Esta terra pertence a forças que existiam antes dos humanos caminharem sobre ela. Tomás assentiu sombriamente. Ele já sabia que não havia saída. Quando preciso começar? Na próxima lua nova, em 2 semanas, você voltará sozinho, fará o que deve ser feito, e então poderá retornar à sua vida normal, uma vez por mês, para sempre. E se eu morrer, quem assume? Willem olhou em direção à casa onde as crianças dormiam. A tradição continua, sempre continua. Voltaram para São Paulo na manhã seguinte. Tomás inventou uma desculpa para Marina
sobre precisar de mais tempo para decidir sobre a propriedade. Ela não questionou. Estava ansiosa para voltar à vida normal na cidade. Mas nada seria normal novamente. Durante as 2 semanas seguintes, Tomás viveu numa neblina de dread constante. Ele tentou se ocupar com trabalho, com a família, com qualquer coisa que pudesse distraí-lo do que sabia que teria que fazer. Mas os sussurros haviam começado mesmo em São Paulo. Baixos, quase imperceptíveis durante o dia, mas ficando mais altos à noite. Vozes chamando-o de volta à propriedade, lembrando-o de suas obrigações. Na noite da lua nova, ele disse a Marina que precisava voltar à fazenda para resolver alguns assuntos legais. Ela ofereceu-se para ir junto, mas ele recusou. É só burocracia chata. Volto amanhã. A viagem de volta foi a mais longa de sua vida. A cada quilômetro, ele sentia o peso do que estava prestes a fazer aumentar sobre seus ombros. Parte dele esperava que Willem não aparecesse, que tudo tivesse sido apenas um pesadelo elaborado. Mas quando chegou à propriedade ao anoitecer, o moinho já estava girando. Willem estava esperando na base da estrutura, junto com outros, figuras sombrias que Tomás reconheceu das fotografias antigas. Gerações de guardiões que haviam cumprido o mesmo papel que ele estava prestes a assumir. Está pronto? Willem perguntou. Tomás assentiu, não confiando em sua voz. Ótimo, sua primeira oferenda está esperando. Eles o levaram até uma das construções menores da propriedade, um antigo depósito de ferramentas. Lá dentro, amarrado e amordaçado, estava um homem que Tomás reconheceu. Era um dos sem-teto que frequentavam o centro de São Paulo, alguém que ninguém procuraria. Como ele chegou aqui? Tomás perguntou, horrorizado. Nós trouxemos, Willem disse simplesmente. Você não precisa se preocupar com os detalhes, apenas faça o que deve ser feito. Eles colocaram uma faca na mão de Tomás. A lâmina era antiga, manchada com o que ele sabia que era sangue de décadas de oferendas anteriores. O homem no chão o olhava com olhos cheios de terror e súplica. Tomás viu sua própria face refletida naqueles olhos e quase desistiu ali mesmo. Mas então pensou em Marina, em Sofia, em seu filho Pedro. Pensou em todos os mortos que havia visto emergir da terra, prontos para caçar sua família se ele falhasse em cumprir seu papel. Desculpe, sussurrou para o homem no chão. E fez o que tinha que ser feito. O sangue pareceu ser absorvido pela terra antes mesmo de tocá-la. O solo ao redor do moinho tremeu levemente e os sussurros que haviam atormentado Tomás por semanas finalmente silenciaram. Willem assentiu aprovadoramente. Está feito. Você é oficialmente o novo guardião. Voltará aqui na próxima lua nova, e na próxima depois dessa, e assim por diante. A terra está satisfeita. Tomás deixou o corpo onde estava. Quando voltou na manhã seguinte, ele havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. E assim começou sua nova vida dupla. Durante o dia, ele era Tomás Henrique, engenheiro respeitado, pai de família, homem comum. Mas uma vez por mês, ele se tornava algo else, o guardião de um segredo antigo, o homem que mantinha as coisas mortas enterradas onde pertenciam. Ele aprendeu a escolher suas oferendas cuidadosamente, pessoas que ninguém procuraria, andarilhos, viciados, marginais sociais. Ele se dizia que estava fazendo um favor ao mundo, removendo elementos indesejáveis, mas sabia que era apenas uma racionalização para ajudá-lo a dormir à noite. Quando possível, ele usava animais em vez de pessoas. Descobriu que a terra aceitava qualquer oferenda de sangue, embora preferisse claramente sacrifícios humanos. Os anos passaram.
Sofia e Pedro cresceram, formaram-se, casaram-se, tiveram filhos próprios. Marina nunca suspeitou de nada, embora às vezes questionasse por que ele insistia em visitar a propriedade sozinho todo mês. Tomás envelheceu, mas nunca conseguiu se livrar do peso do que fazia. Cada rosto que via antes de usar a faca o assombrava. Cada vida que tirava deixava uma marca em sua alma que ele sabia que nunca desapareceria. Mas ele continuou, porque a alternativa era impensável. Aos 65 anos, quando se aposentou, Tomás começou a passar mais tempo na propriedade. Disse à família que queria se dedicar à agricultura, transformar aquelas terras em algo produtivo. Marina apoiou a ideia. Ela própria estava cansada da cidade e a perspectiva de uma aposentadoria tranquila no campo a atraía. Eles se mudaram definitivamente para a fazenda numa tarde de abril. Sofia e Pedro os ajudaram com a mudança, e pela primeira vez em décadas, Tomás sentiu um momento de paz genuína, vendo seus filhos e netos correndo pelos campos, onde ele próprio havia brincado quando criança. Mas a paz durou pouco. Willem apareceu naquela mesma noite, mais sólido do que Tomás jamais o havia visto. Mudança de planos. A aparição disse sem preâmbulos: sua família morando aqui muda as coisas. A presença constante de sangue jovem desperta apetites. O que você quer dizer? Os que dormem embaixo ficam inquietos com tantas pessoas pisando sobre eles, especialmente as crianças. Sangue jovem tem um sabor diferente, mais doce. Eles estão começando a sonhar com isso. Tomás sentiu o sangue gelar. Minha família está fora de questão. Esse sempre foi o acordo. O acordo está mudando. A terra quer mais. Uma oferenda por mês não é mais suficiente. Ela quer uma a cada semana e quer que sejam específicas. Específicas como... Willem sorriu aquele sorriso terrível. Jovens. Preferencialmente da própria família. Jamais. Então sua família toda servirá de oferenda. Esta noite. Como se convocados por suas palavras, os mortos começaram a emergir da terra ao redor do moinho. Dezenas deles, talvez centenas, todas as pessoas que haviam sido sacrificadas ao longo das décadas, junto com aqueles que haviam morrido na propriedade muito antes do primeiro acordo. Eles caminharam lentamente em direção à casa, onde Marina dormia tranquilamente, onde os filhos e netos de Tomás haviam decidido passar a primeira noite na nova casa da família. Pare, Tomás implorou. Por favor, tem que haver outra maneira. Ah, Willem disse. Você pode escolher um deles. Apenas um. Os outros viverão. Era uma escolha impossível. Como poderia escolher entre Marina, seus filhos, seus netos? Como poderia viver sabendo que sacrificara um membro de sua própria família? Mas enquanto ele hesitava, os mortos se aproximavam cada vez mais da casa. Ele disse finalmente, leve-me, minha vida em troca das deles. Willem balançou a cabeça. Não funciona assim. O guardião deve viver para continuar alimentando a terra. Escolha outro, ou nós escolheremos por você. Tomás olhou para a casa, onde podia ver as silhuetas de sua família através das janelas iluminadas. Sofia estava contando uma história para seus filhos no quarto principal. Pedro e sua esposa arrumavam suas coisas no quarto de hóspedes. Marina preparava chá na cozinha, cantarolando uma música que ela sempre cantava quando estava feliz. E então ele teve uma ideia terrível, mas talvez a única maneira de salvar todos eles. Eu sei o que fazer, disse ele para Willem.
mas preciso de tempo para preparar tudo. Você tem até o amanhecer. Depois disso, nós escolhemos. Tomás correu para a casa. Sua família o recebeu com sorrisos, comentando sobre como era bom estarem todos juntos novamente, sobre os planos para transformar a propriedade em algo especial. Ele serviu chá para todos, chá que havia preparado com cuidado especial. Dentro de 1 hora, estavam todos dormindo profundamente, um sono do qual não acordariam até o dia seguinte. Depois carregou cada um deles para o celeiro, amarrou-os com cordas, colocou mordaças em suas bocas. Quando acordassem, estariam confusos, assustados, mas vivos. Então voltou para o moinho, onde Willem esperava. Interessante solução, a aparição comentou. Mas você ainda precisa escolher um. Não, Tomás disse. Tenho uma proposta melhor. Ele havia passado 40 anos estudando aquele lugar, 40 anos aprendendo sobre suas regras e limitações, e havia descoberto algo que nem Willem nem os outros sabiam. O acordo original não estava gravado em pedra. Podia ser renegociado, mas apenas sob certas circunstâncias muito específicas, e apenas na noite de lua nova mais escura do ano, quando o véu entre os mundos era mais fino, que era exatamente aquela noite. Eu desafio o acordo original, Tomás declarou, usando as palavras exatas que havia encontrado no diário mais antigo de seu tio-avô. Invoco meu direito como guardião de renegociar os termos. Willem pareceu genuinamente surpreso. Há muito tempo desde que alguém invocou esse direito. Você sabe o que está arriscando? Sei. Se eu perder, minha alma e a de minha família pertencem à terra para sempre. Mas se eu ganhar, se você ganhar, pode reescrever o acordo como quiser. Muito bem. Qual é sua proposta? Tomás respirou fundo. Havia pensado nisso durante anos, imaginando se algum dia teria coragem suficiente para tentar. Eu proponho que o acordo seja transferido, não mais baseado em sangue familiar, mas em escolha voluntária. Qualquer pessoa que venha a esta propriedade procurando pelo poder que ela oferece, pode assumir o papel de guardião, e o guardião anterior fica livre. Interessante, Willem murmurou. Mas quem viria voluntariamente para assumir tal fardo? Você ficaria surpreso. Há pessoas no mundo que fariam qualquer coisa por poder, mesmo que fosse esse tipo de poder. Pessoas que não se importariam em alimentar a terra, se isso significasse controlar forças além da compreensão humana. Willem considerou isso por um longo momento. E como garantiria que sempre haveria voluntários? Deixando pistas, histórias sussurradas na internet, lendas urbanas, rumores sobre uma propriedade rural onde se pode obter poder real em troca de serviço. Sempre há alguém desesperado o suficiente para acreditar. Você está apostando muito na estupidez humana. E você sabe que é uma aposta segura. Willem riu, um som como o túmulo se abrindo. Muito bem, aceito seus termos, mas há uma condição. Você deve encontrar seu primeiro substituto voluntário dentro de 1 ano. Se falhar, o acordo antigo retorna em vigor e sua família inteira será forfeit. Aceito. Eles selaram o acordo da maneira tradicional. Tomás cortou a própria mão e deixou seu sangue pingar na terra ao redor da base do moinho. A terra tremeu, as pás giraram uma vez, e algo fundamental mudou no ar. Está feito, Willem disse. Você tem 1 ano, use-o bem. Na manhã seguinte, Tomás libertou sua família. Inventou uma história sobre um vazamento de gás que os havia feito desmaiar, sobre tê-los movido para a segurança enquanto consertava o problema.
Eles compraram a história. Por que não comprariam? Dentro de uma semana, ele os havia convencido a voltar para São Paulo. Disse que havia mudado de ideia sobre a aposentadoria rural, que preferia manter a propriedade apenas como casa de campo para visitas ocasionais. E então começou seu trabalho real. Tomás era engenheiro, mas também era homem da era digital. Ele sabia como usar a internet, como plantar sementes de curiosidade que cresceriam em obsessão. Começou devagar, postagens anônimas em fóruns de ocultismo, comentários em vídeos sobre fenômenos paranormais, histórias sussurradas em chats sobre uma fazenda no interior onde se podia encontrar poder real. Levou meses, mas eventualmente alguém mordeu a isca. Marcos era um jovem de 25 anos, obcecado com magia negra e poder oculto. Havia perdido o emprego, a namorada, a maior parte de seus amigos em sua busca por algo real no mundo do supernatural. Quando leu sobre a propriedade de Tomás, soube imediatamente que era o que estava procurando. Ele apareceu numa tarde de outubro, dirigindo um carro velho e carregando uma mochila cheia de livros sobre ocultismo e rituais antigos. "Você é o cara que postou sobre este lugar online?" Ele perguntou quando Tomás atendeu a porta. "Depende. O que você quer exatamente?" "Poder. Poder real. Li sobre o que acontece aqui, sobre os acordos que podem ser feitos. Estou disposto a pagar qualquer preço." Tomás o estudou cuidadosamente. Marcos tinha os olhos de um fanático, a expressão desesperada de alguém que havia perdido tudo e não tinha nada mais a perder. "Perfeito. Você tem certeza? Uma vez que fizer o acordo, não há volta." "Tenho certeza absoluta." Naquela noite, Tomás levou Marcos ao moinho. Willem estava esperando, junto com as outras figuras sombrias. "Este é seu substituto voluntário?" Willem perguntou. "É." Willem se aproximou de Marcos, que, para seu crédito, não recuou nem mesmo quando viu o rosto desfigurado da aparição. "Você aceita se tornar o guardião desta terra? Alimentá-la mensalmente com oferendas de sangue? Manter os mortos em seus túmulos e as coisas antigas adormecidas?" "Aceito," Marcos disse sem hesitação. "Então está feito." O ritual de transferência foi simples, mas definitivo. Tomás cortou a própria mão e depois a de Marcos, pressionando as feridas juntas enquanto suas gotas de sangue misturado caíam na terra. Imediatamente, Tomás sentiu um peso se erguer de seus ombros, um peso que carregara por 40 anos. Os sussurros em sua mente silenciaram completamente pela primeira vez em décadas. Marcos, por outro lado, cambaleou quando o fardo foi transferido para ele. Seus olhos se arregalaram quando começou a ouvir as vozes, a sentir a presença constante dos mortos embaixo da terra. O que é isso?" Ele gaguejou. "É o poder que você queria," Tomás disse. "Aproveite." Deixou Marcos com Willem e as outras aparições para receber suas instruções. Pela manhã, quando acordou na casa, Marcos havia mudado. Havia uma qualidade diferente em seus olhos, uma compreensão terrível do que havia aceito. Mas era tarde demais para voltar atrás. Tomás passou mais alguns dias na propriedade, ensinando Marcos os fundamentos de seu novo papel. Como escolher oferendas, como realizar os rituais, como interpretar os sussurros da terra. "E se eu não conseguir fazer isso?" Marcos perguntou numa manhã, depois de uma noite particularmente difícil, onde havia tido que realizar sua primeira oferenda. "Então você morre e seu substituto assume," Tomás respondeu honestamente.
Sempre há um substituto. O acordo que fiz garante isso. Que acordo? Tomás sorriu. O primeiro sorriso genuíno que conseguira dar em décadas. Deixei instruções. Pistas espalhadas pela internet, histórias que atrairão outros como você, pessoas dispostas a trocar suas almas por poder. Quando chegar sua hora de passar o fardo adiante, você não terá problemas para encontrar voluntários. Marcos o olhou com uma mistura de horror e admiração. Você planejou tudo isso? Planejei. Levou 40 anos, mas finalmente encontrei uma maneira de quebrar a maldição da minha família sem destruir o mundo no processo. Tomás partiu naquela tarde, dirigindo de volta para São Paulo e para sua família. Pela primeira vez em 4 décadas, conseguiu dormir uma noite inteira sem sonhar com vozes sussurrando ou mãos emergindo da terra. Ele viveu mais 15 anos depois disso. Anos bons, cheios de alegria com sua família, viagens com Marina, tempo com netos crescendo. Nunca voltou à propriedade. Nunca quis saber o que aconteceu com Marcos ou com seus eventuais substitutos. Quando morreu, aos 80 anos, foi pacificamente em sua própria cama, cercado por pessoas que amava. Mas a propriedade continua lá. O moinho ainda gira nas noites sem vento, e sempre há alguém novo chegando, atraído pelas histórias sussurradas online, procurando pelo poder que acredita merecer. Porque, como Tomás descobriu, há sempre alguém disposto a fazer um acordo com o diabo se o preço parecer certo. E no final, talvez seja melhor assim. Melhor que sejam voluntários carregando o fardo, pessoas que escolheram seu destino, do que famílias inteiras presas por laços de sangue que nunca pediram para fazer. O moinho continua girando, a terra continua com fome, mas agora, pelo menos, ela se alimenta apenas daqueles que escolheram servi-la. E se você está ouvindo esta história e sentindo uma curiosidade estranha sobre uma fazenda no interior de Minas Gerais, sobre um moinho que gira sem vento e acordos que podem ser feitos com forças antigas, bem, talvez seja melhor resistir a essa curiosidade, ou talvez não. A escolha, no final, é sempre sua. Mas lembrem-se, alguns preços são altos demais para serem pagos, mesmo quando o poder oferecido parece valer a pena. E nem todos os acordos podem ser quebrados da maneira como Tomás conseguiu quebrar o seu. Alguns fardos, uma vez aceitos, são carregados para sempre. E aí está a nossa história para hoje, meus corajosos ouvintes. O moinho dos ventos perdidos, onde o vento nunca sopra, mas as pás sempre giram quando a escuridão cai sobre os campos. Se vocês gostaram desta história, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E me contem nos comentários, vocês fariam um acordo como o de Tomás se fosse para salvar sua família? Até onde iriam para proteger aqueles que amam? Até a próxima história. Cuidem-se nas estradas escuras e prestem atenção aos moinhos que giram sem vento. Às vezes, eles estão tentando nos contar algo importante. Boa noite e bons pesadelos.